Olá, gente, continuando. Vamos à nossa lição número 3. Deixa eu aqui. Nossa lição número 3. Educação em dor persistente. Vamos falar um pouco sobre alarmes de dor. Tá? Falar um pouco sobre alarmes de dor. Vamos lá? Então, o que segue adiante nessa nossa aula explicativa é uma analogia para pensar sobre o tratamento da dor persistente. Nós vimos na aula anterior o porquê acontece a dor persistente, que é um mecanismo de proteção que fica protegendo por tempo excessivo, além do tempo de cicatrização tecidual, por exemplo. Né? Então, esse sistema pode ficar persistente. Eu não estou conseguindo reduzir a bolinha. Aí, ok. E vamos lá. Então vamos comparar a dor com um alarme de incêndio. Tá? Um exemplo bem prático, bem simples para a gente entender. Dor com alarme de incêndio. Então o alarme contra incêndio soa durante o incêndio para te alertar. Tá? Alertar, gerar proteção, buscar ajuda, etc. Mesmo que o alarme é alto e desagradável, somos gratos por ele salvar nossas vidas durante o incêndio. Isso é bem lógico, bem tranquilo, né? Mas o que acontece? Temos aqui o alarme por dentro. O alarme tem os sensores, tem os resistores, tem peças. Né? Mas o que aconteceria se o alarme de incêndio estivesse desregulado ou ficasse muito sensível, esse alarme de incêndio? Pode acontecer. Acontece com alarme de carro, um alarme de residencial. Pode acontecer com qualquer tipo de alarme ficar muito sensível. Então é muito mais comum o alarme ficar muito sensível do que o alarme ficar menos sensível. Não é assim? Agora, né? O alarme de incêndio pode ligar apenas com uma vela. Se o alarme estiver muito sensível, o alarme de incêndio do prédio, por exemplo, se ele estiver muito sensível, passar com uma vela embaixo dele, que aquele calor da vela gere um mínimo de estímulo para ele, ele pode entender como um incêndio. Ele pode disparar apenas com isso. Por exemplo, o alarme do seu carro pode ficar muito sensível, desregulado. Se pousar um passarinho, ele pode disparar. Se alguém se encostar em seu carro, ele pode disparar. Ele vai entender que aconteceu alguma coisa ali, pensando que é por exemplo, um ladrão invadindo o carro, entender errado porque ele está muito sensível. Não um ladrão invadindo o carro, apenas alguém encostou, alguém, né, passou ali. Então, um alarme hipersensível iria ligar frequentemente, né? Ele se ligar frequentemente, ou seja, qualquer estímulo mínimo que não era para causar o disparar, o ligar desse alarme, vai começar a dispará-lo. Isso não é bom, isso é ruim, gente. Então, poderia interromper, né, festas de aniversário, por exemplo, esse alarme, porque não poderia ligar, não acender nenhuma velhinha de bolo, seria muito ruim isso. Ou até mesmo jantares românticos, não poderia acender nenhuma velhinha, ou seja, acender uma vela lá, qualquer coisinha dispararia o alarme de incêndio. Isso seria muito ruim. Esse alarme precisa de ajuste, de conserto urgente, né, gente? Então, um alarme hipersensível poderia soar de forma aleatória, sem qualquer fumaça. Então, mesmo sem nenhum sinal de fumaça, um alarme hipersensível poderia soar mesmo de forma aleatória, tá? Sem nenhuma explicação. Do nada, não tem fogo nenhum, mas o alarme está disparando. Tá? Então, como o alarme é mais sensível, os nervos do corpo ficam mais sensíveis. Eles se acendem com mais frequência, criando dor excessiva, interrompendo a vida normal da pessoa que está com esse problema da sensibilidade do alarme. Tá? O que você faria se o alarme em sua casa não parasse de tocar? Tá? Situação complicada, não é isso? Tá? Primeiramente, você chamaria o bombeiro. Tá? Se tiver incêndio, o bombeiro o apagaria, logicamente. Né? Mas se não houve fogo nenhum, ou mesmo após o fogo ter sido apagado, o alarme de incêndio não parar de tocar. Você viu, realmente não tem fogo nenhum na minha casa, não tem nada errado na minha casa e esse alarme não para de tocar. Está errado, é isso? Esse alarme não está parando de tocar. Então, o bombeiro diria que é um alarme falso e recomendaria corrigir o alarme, pois estava muito sensível, ou seja, com mau funcionamento. Mau funcionamento. Então, o que seria aqui? Está aqui o alarmezinho, a pessoa ia lá verificar o alarme, testar os componentes que estão precisando ser testados, trocados, etc. Procedimento padrão simples em qualquer equipamento que apresenta um mau funcionamento. Então, os bombeiros são especialistas em apagar incêndios, mas você precisa de um conjunto diferente de habilidades para reparar
um alarme de fumaça que esteja excessivamente sensível, um alarme de incêndio que esteja excessivamente sensível. Esse alarme sensível estaremos sempre comparando com os alarmes de nossa dor, com o alarme de dor corporal, tá bom, gente? Então, o tratamento da dor persistente é semelhante ao reparo de um alarme de incêndio quebrado. Precisa de um especialista ou especialistas para conseguir encontrar a melhor forma de reparar esse alarme que está muito sensível, está com um mau funcionamento. A estratégia principal é ajudar os nervos do sistema de dor se tornarem cada vez gradativamente, progressivamente menos sensíveis. Tá? Guarde mais uma vez essas palavras. Exposição gradual. Então, será gradualmente menos sensíveis. Tá? Ok? Encerrando aqui e vamos até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Espero você lá. Não perca.